agir com fins humanos, esvaziou de graça os filhos da Igreja, 9 de novembro de 1910. Encontrando-me no meu estado habitual, estava recomendando ao meu bendito Jesus as muitas necessidades da Igreja, e Jesus me disse: minha filha, as obras mais santas feitas com fim humano são como aqueles recipientes rachados que, ao se colocar dentro qualquer licor, pouco a pouco, o deixam escorrer para o chão. E se vai pegar esses recipientes nos momentos de necessidade, encontra-se com eles vazios. Eis porque os filhos da minha Igreja se reduziram a tal estado, porque em seu operar tudo é com fim humano. Por isso, nas necessidades, nos perigos, nas afrontas, se encontram vazios de graça e, portanto, debilitados, desprovidos de vigor e quase cegos pelo espírito humano, entregam-se aos excessos. Oh, quanto deveriam ter vigiado os chefes da Igreja para não me fazerem objeto de escárnio e quase um manto para encobrir as ações nefandas daqueles. É verdade que haveria muito escândalo se penitenciassem, mas isso me seria de menor ofensa do que os muitos sacrilégios que cometem. Ai, é duro demais para mim tolerá-los. Reza, reza, minha filha, porque muitas coisas tristes estão prestes a sair de dentro dos filhos da Igreja. E ele desapareceu. A Verônica enxugou o rosto de Jesus, e assim muito mais faz a alma na divina vontade, oferecendo todo o seu ser num ato de amor. 12 de novembro de 1910. Eu estava pensando no bendito Jesus, enquanto ele levava a cruz ao Calvário, especialmente quando encontrou a Verônica, que lhe ofereceu pano para que enxugasse o rosto, todo banhado de sangue. E eu dizia ao meu amável Jesus: amor meu, Jesus, coração do meu coração, se a Verônica te ofereceu pano, eu não quero oferecer-te panos para enxugar-te o sangue, mas ofereço-te o meu coração, o meu palpitar contínuo, todo o meu amor, a minha pequena inteligência, a respiração, a circulação do sangue, os movimentos, todo o meu ser, para enxugar-te o sangue, e não apenas do teu rosto, mas de toda a tua santíssima humanidade. Quero despedaçar-me em tantos fragmentos quantas são as tuas chagas, as tuas dores, as tuas amarguras, as gotas de sangue que derramas, para colocar sobre todos os teus sofrimentos, ora o meu amor, ora um alívio, ora um beijo, ora uma reparação, ora uma compaixão, ora um agradecimento, etc. Não quero que reste nenhuma partícula do meu ser, nenhuma gota do meu sangue, que não esteja ocupada contigo. E sabes, ó Jesus, qual recompensa quero? Que em todas as menores partículas do meu ser imprimas, seles a tua imagem, para que, encontrando-te em tudo e por toda parte, eu possa multiplicar o meu amor. E dizia tantos outros despropósitos. Ora, tendo comungado e olhando dentro de mim mesma, via em todas as partículas do meu ser o Jesus todo inteiro, dentro de uma chama, e essa chama dizia amor. E Jesus me disse:
eis contentada a minha filha. De quantos modos ela se deu a mim, de tantos e triplos modos eu me dei a ela. 23 de novembro de 1910. O amor basta para tudo e transforma as virtudes, por exemplo, a pureza, de naturais em divinas. Encontrando-me no meu estado habitual, eu estava pensando na pureza e em como, com relação a essa bela virtude, não me ocupo com nenhum pensamento, nem a favor, nem contra. Parece-me que esta questão da pureza, nem ela me incomoda, nem eu me ocupo com ela. Então dizia comigo mesma, eu mesma não sei como me encontro diante dessa virtude, mas não quero me embaraçar. Basta-me o amor para tudo. E Jesus, retomando o que eu dizia, me falou, minha filha, o amor encerra tudo, encandeia tudo, dá vida a tudo, triunfa de tudo, embeleza tudo, enriquece tudo. Assim, a pureza se contenta em não fazer nenhum ato, olhar, pensamento ou palavra que não seja honesto. O resto ela tolera. Com isso, não passa senão a adquirir a pureza natural. O amor, ao contrário, é ciumento de tudo, até do pensamento, do respiro, mesmo que sejam honestos. Tudo quer para si, e com isso dá à alma a pureza não natural, mas divina. E assim é com todas as outras virtudes. O amor, pode-se dizer, é paciência, é obediência, é doçura, é fortaleza, é paz, é tudo, de modo que todas as virtudes, se não têm vida a partir do amor, no máximo, podem ser chamadas de virtudes naturais. Mas o amor as transforma em virtudes divinas. Ó, que diferença entre umas e outras! As virtudes naturais são servas, as divinas, rainhas. Por isso, para tudo, basta-te o amor. Impetos de amor a Jesus, 28 de novembro de 1910. Encontrando-me no meu estado habitual, via o meu sempre amável Jesus e sentia-me interiormente toda transformada no amor do meu dileto Jesus. Ora, me encontrava dentro de Jesus e irrompia em atos de amor juntamente com ele e amava como Jesus amava, mas não sei explicar, faltando-me as palavras. Ora, encontrava o meu doce Jesus em mim e era eu quem sozinha irrompia em atos de amor, e Jesus o sentia e me dizia, dize, repete de novo, eleva-me com teu amor. A falta de amor lançou o mundo numa rede de vícios e fazia silêncio para me escutar. E eu repetia novamente os atos de amor. Direi, aqueles poucos que me lembro, em todos os momentos e em todas as horas, quero sempre amar-te com todo o coração, em todas as reparações da minha vida. Respirando, te amarei, em todos os batimentos do meu coração. Amor, amor, repetirei, em todos os movimentos do meu corpo. Só o amor abraçarei, só de amor quero falar, só o amor quero olhar, só o amor quero escutar. Sempre no amor quero pensar, só de amor quero arder, só de amor quero consumir-me. Só o amor quero saborear, só o amor quero contentar, só de amor quero viver e no amor quero morrer. Em todos os instantes, em todas as horas, a todos ao amor quero chamar. Só e sempre com Jesus e em Jesus sempre viverei. No seu coração me
abismarei. E junto com Jesus e com o seu coração, amor, amor, amar-te-ei. Mas quem pode dizê-lo todos? Ao fazer isso, sentia-me como se estivesse toda dividida em muitas pequenas chamas, e em seguida tornava-se uma só chama. Jesus quer ser o único para aquele que se deu todo a ele. Jesus nos quer em pleno abandono e com santa indiferença a tudo, mas sempre prontos ao seu querer. 29 de novembro de 1910. Como deveria vir um bom e santo sacerdote? Eu estava com um pouco de ansiedade de querer conversar com ele, especialmente sobre o estado presente, para conhecer a divina vontade. Ora, tendo ele vindo pela primeira e segunda vez, vi que nada se combinava daquilo que eu queria. Tendo comungado, toda aflita, repetia ao meu afetuoso Jesus a minha suma aflição, dizendo-lhe: minha vida, meu bem, meu tudo, vê-se que só tu és tudo para mim. Não tenho encontrado em criatura alguma, por quanto boa e santa que fosse, uma palavra, um consolo, um esclarecimento, sequer sobre o mínimo das minhas dúvidas. Vê-se que não deve haver ninguém para mim, mas só tu, o tudo para mim e eu só, e sempre só por ti, e eu me abandono toda, sempre em ti. Por mais má que eu seja, tem a bondade de me manter entre os teus braços e de não me deixar nem por um instante. Enquanto eu dizia isso, meu bendito Jesus se fez ver, olhando dentro do meu interior, e revirava tudo de ponta a ponta para ver se havia algo que lhe desagradasse. E enquanto revirava e revirava, ele tomou entre suas mãos como um grãozinho de areia branca e o lançou por terra. Mais tarde me disse: minha caríssima filha, é mais do que justo que para aquele que é todo para mim, só eu seja tudo para ele. Sou muito ciumento de que qualquer outro possa dar-te o mínimo alívio. Quero ser só eu mesmo, a suprir-te por todos e em tudo. O que te aflige? Que queres? Faço tudo para tornar-te contente. Vês aquele grãozinho branco que te tirei? Não era senão um pouco de ansiedade por quereres conhecer a minha vontade por meio de outros? Tirei-o e o lancei por terra, para deixar-te na santa indiferença. Como eu te quero e agora te digo qual é o meu querer. A missa eu a quero, a comunhão também. Quanto a se deves ou não esperar o sacerdote para recobrar-te, serás indiferente se te sentires adormecida. Não te esforçarás para recobrar-te, e se te sentires recobrada, não te esforçarás para adormecer. Sabe, porém, que te quero sempre pronta e sempre no posto de vítima, ainda que nem sempre sofras. Quero-te como aqueles soldados em campo de batalha, que ainda que ato de guerrear não seja contínuo, permanecem, no entanto, com as armas preparadas e, se necessário, sentados no quartel, de modo que, sempre que o inimigo quiser atacar a peleja, estão sempre prontos a derrotá-lo. Assim também tu, minha filha, estarás sempre pronta, sempre no teu posto, de modo que toda vez que eu quiser fazer-te sofrer, seja para o meu alívio, seja para poupar flagelos ou por outro motivo, eu te encontre sempre pronta. Não devo sempre chamar-te, nem dispor-te toda vez ao sacrifício?
mas manter-te-ás como sempre chamada, ainda que nem sempre eu te mantenha em ato de sofrer. Portanto, estamos entendidos, não é verdade? Fica tranquila e não temas nada. Luísa, a pequena fagulha de Jesus. O que faz a fagulha com Jesus? 2 de dezembro de 1910. Continuando no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, e eu me via como uma fagulha, e essa fagulha girava ao redor do meu caro Jesus. Ora se detinha sobre a cabeça, ora sobre os olhos, ora entrava na boca e descia para dentro, até o íntimo do seu adorável coração. A seguir saía e girava, e Jesus a colocava até mesmo debaixo dos seus pés. E em vez de se apagar ao calor das plantas divinas, ela se acendia ainda mais e com mais velocidade saía de debaixo dos seus pés e girava novamente ao redor de Jesus. Ora rezava com Jesus, ora amava, ora respirava, enfim, fazia o que Jesus fazia e com Jesus. Essa fagulha se tornava imensa, abraçava a todos na oração, ninguém lhe escapava, encontrava-se no amor de todos e por todos amava, reparava, supria por todos e por tudo. Oh, quão admirável e inenarrável é o que se faz com Jesus. Faltam-me os vocábulos para poder colocar no papel as expressões de amor e outras coisas que se fazem com Jesus. A obediência o quer, mas a mente se eleva às alturas para receber de Jesus as palavras e depois desce para baixo. Tenta encontrar as expressões, as palavras da linguagem natural, mas não encontra o caminho para sair. Portanto, não posso. Então, o meu amado Jesus me disse: minha filha, tu és a fagulha de Jesus. A fagulha pode estar em qualquer lugar, pode penetrar em tudo, não ocupa lugar, vive sobretudo no alto, gira e também é deleitável. E eu, Jesus, a fagulha é muito fraca e é fácil de se apagar. E se apaga, não há meio de dar-lhe nova vida. Portanto, pobre de mim, se eu chegar a me apagar? E Jesus respondeu: não. A fagulha de Jesus não pode se apagar, porque sua vida é alimentada pelo fogo de Jesus. E as fagulhas que têm vida do meu fogo não estão sujeitas à morte. E se morre no próprio fogo de Jesus, eu te fiz fagulha para poder me deleitar ainda mais contigo. E pela pequenez da fagulha, posso usá-la para fazê-la girar continuamente dentro e fora de mim, e mantê-la em qualquer parte de mim que eu quiser, nos olhos, nos ouvidos, na boca, debaixo dos pés, onde melhor me agradar. Aos sacerdotes, coisas necessárias para que Deus viva, opere e fale neles. A obra da reunião dos sacerdotes. 22 de dezembro de 1910. Continuando no meu estado habitual, eu via diante da minha mente vários sacerdotes. E o bendito Jesus dizia: para serem capazes de realizar grandes coisas por Deus, é necessário destruir a estima própria, o respeito humano e a própria natureza, para reviver da vida divina e considerar apenas a estima de nosso Senhor. E o que diz respeito à sua honra e glória, é necessário esmagar, pulverizar tudo o que diz respeito ao humano, para poder viver de Deus. E eis que não vós, mas Deus em vós, que falará, operará, e as almas e as obras confiadas
a vós produzirão efeitos esplêndidos, e tereis os frutos desejados por vós e por mim, como a obra das reuniões dos sacerdotes, da qual te falei antes, e um desses sacerdotes poderia ser capaz de promovê-la e até mesmo de realizá-la, mas um pouco de estima própria, de temor vão, de respeito humano, o torna inapto, e a graça, quando encontra a alma cercada por essas baixezas, voa e não se detém. E o sacerdote permanece homem, e age como homem, e tem em suas ações os efeitos que um homem pode ter, não os efeitos que pode ter um sacerdote animado pelo Espírito de Jesus Cristo. 24 de dezembro de 1910. Desapego, decisão e resolução são as condições para obter uma graça. Tendo comungado, eu rezava ao bom Jesus por um sacerdote que queria saber se o Senhor o chamava ao estado religioso. E o bom Jesus me disse: minha filha, eu o chamo, e ele está sempre indeciso. As almas que não são resolutas não servem para nada, ao contrário. Quando alguém é decidido e resoluto, todas as dificuldades são superadas, desfaz todas as resistências. E aqueles mesmos que levantam obstáculos, ao vê-lo resoluto, se enfraquecem e não têm coragem de opor-se. É um pouco de apego que o prende. E eu não quero contaminar a minha graça em corações que não estão livres de tudo. Desapegue-se de tudo e de todos. Então, a minha graça o inundará ainda mais e sentirá a força necessária para cumprir o meu chamado. Necessidade das casas de reunião dos sacerdotes. Para Luísa, já passou o tempo da vida oculta e começa a vida pública. Os sacerdotes começam a frequentá-la. Os pobres pastores foram os primeiros a visitar Jesus em Belém. Em vez disso, os sacerdotes daquele tempo, como os de agora, estavam em estado de ruína. 25 de dezembro de 1910. Nesta manhã, o bendito Jesus se fazia ver pequenino, pequenino, mas tão gracioso e belo, que me arrebatava em um doce encanto. Especialmente em seguida, se tornava ainda mais amável, porque, com suas pequenas mãozinhas, pegava pequenos pregos e me cravava com uma maestria digna somente do meu sempre amável Jesus, e prontamente me cobria de beijos e de amor, e eu a ele. Após isso, parecia-me encontrar-me na gruta do meu recém-nascido Jesus. E o meu pequenino Jesus me disse: minha dileta filha, quem veio me visitar na gruta do meu nascimento? Apenas os pastores foram os meus primeiros visitantes, os únicos que faziam um vai e vem e me ofereciam dons e suas coisinhas. Os primeiros que tiveram conhecimento da minha vinda ao mundo e, por consequência, os primeiros favorecidos, repletos da minha graça. Eis porque escolho sempre pessoas pobres, ignorantes, abjetas, e delas faço portentos de graça, porque são sempre as mais dispostas, as mais fáceis a me escutarem, a crerem em mim, sem fazerem tantas dificuldades, tantas objeções, como fazem ao contrário as pessoas cultas. Em seguida vieram os magos, mas nenhum sacerdote se viu, enquanto eles deviam ser os primeiros a me fazer cortejo, pois sabiam mais que todos os outros, segundo as escrituras, que estudavam o tempo, o lugar, e era mais fácil virem me visitar, mas nenhum se moveu. Ao contrário, mesmo indicando-me aos magos, eles não se moveram, nem se incomodaram em dar um passo
para ir ao encalço da minha vinda. Isso foi para mim uma dor amarguíssima no meu nascimento, porque naqueles sacerdotes o apego às riquezas, ao interesse, às famílias e às coisas exteriores era tanto que, como um clarão, lhes cegava a vista, lhes endurecia o coração e tornava a inteligência estúpida para conhecer as verdades mais santas, mais certas, e estavam tão atolados nas coisas baixas da terra que jamais teriam acreditado que um Deus pudesse vir à terra em tanta pobreza e humilhação. E não apenas no meu nascimento, mas também ao longo da minha vida. Quando fazia os milagres mais estrepitosos, ninguém me seguia. Ao contrário, tramaram contra mim a morte e me mataram na cruz. E eu, após ter usado toda a minha arte para atraí-los a mim, os pus no esquecimento e escolhi pessoas pobres, ignorantes, como foram os meus apóstolos. E com eles formei a minha igreja. Separei-os das famílias, desvinculei-os de qualquer vínculo com as riquezas, enchi-os dos tesouros da minha graça e os tornei aptos para o regime da minha igreja e das almas. Portanto, deves saber que essa dor ainda me dura, porque os sacerdotes destes tempos se aliaram aos sacerdotes daqueles tempos. Deram-se as mãos no apego às famílias, ao interesse, às coisas exteriores, de modo que pouco ou nada se importam com as interiores. Ao contrário, alguns se desagradaram tanto que fazem compreender aos próprios seculares que não estão contentes com o seu estado, rebaixando sua dignidade até mais um ínfimo e abaixo dos próprios seculares. A minha filha, que prestígio ainda pode ter a sua palavra diante dos povos? Ao contrário, os povos, por causa deles, vão se deteriorando na fé e caindo no abismo de males piores. Caminham às cegas e nas trevas, porque não vem mais luz nos sacerdotes. Eis, portanto, a necessidade das casas de reunião dos sacerdotes, para que, dissipadas as trevas que os invadiram, das famílias, do interesse, do cuidado com as coisas exteriores, possam dar luz de verdadeira virtude e os povos possam se retratar dos erros em que caíram. Essas reuniões são tão necessárias que sempre que a igreja chegou ao mais ínfimo, quase sempre esse foi o meio para fazê-la ressurgir mais bela e mais majestosa. Eu, ao ouvir isso, disse: meu sumo e único bem, minha doce vida, compadeço-me da tua dor e gostaria de adoçá-la com meu amor. Mas tu bem sabes quem sou, como sou pobre, ignorante, má, e além disso, tomada pela paixão do meu escondimento. Amo tanto poder me esconder em ti, que ninguém mais pudesse crer sequer que eu existisse. E tu, ao invés disso, queres que eu fale dessas coisas que tanto ferem ao teu amabilíssimo coração e que são tão necessárias para a igreja. Ó meu Jesus, fala-me de amor e vai a outras almas boas e santas para falar dessas coisas tão úteis para a igreja. E o bom Jesus retomou, dizendo: minha filha, também eu amei o escondimento, mas tudo tem o seu tempo, quando, para a honra e glória do Pai e o bem das almas foi necessário, eu me revelei e fiz para vós a minha vida pública. Assim faço com as almas. Às vezes as mantenho ocultas, outras vezes as manifesto. E tu deves ser indiferente a tudo, querendo apenas o que eu quero. Aliás, abençoo o teu coração, a tua boca, e falarei em ti com a minha própria boca e com a minha própria dor. E assim me abençoou e desapareceu. As casas de reunião dos sacerdotes.
A família mata o sacerdote. O obstáculo intransponível e o laço mais forte do sacerdote é o interesse. 8 de janeiro de 1911. Agora escrevo coisas passadas, por obediência, e me explico sobre essas reuniões de sacerdotes que o bendito Jesus quer. Tendo vindo um santo sacerdote no mês de novembro passado e tendo-me dito para perguntar a Jesus o que ele queria dele, meu sempre amável Jesus me disse: a missão do sacerdote escolhido por mim será a alta e sublime. Trata-se de salvar-me, a parte mais nobre, mais sagrada, que são os sacerdotes, tornados nestes tempos o escárnio dos povos. O meio mais oportuno seria formar essas casas de reunião dos sacerdotes, para segregá-los das famílias, uma vez que a família mata o sacerdote. Meio esse que ele deve promover, impulsionar e até ameaçar. Se ele me salva esses, terá salvo os povos. Tive então 4 comunicações de Jesus a respeito dessas reuniões. Escrevi-as e as entreguei àquele sacerdote. Por isso, não acho necessário repeti-las nestes meus escritos, mas a obediência quer que eu as escreva e eu faço esse sacrifício. Primeiro, o meu adorável Jesus me disse: a missão que darei será alta e sublime, de modo especial para os sacerdotes. A fé nos povos está quase extinta, e se há alguma centelha, ela está como escondida debaixo da cinza. A vida dos sacerdotes e seus exemplos não bons, a vida quase toda secular e talvez até pior, colaboram para matar essa centelha. E que será deles e dos povos? Por isso o chamei, para que se interesse pela minha causa. E com o exemplo, com as palavras, com as obras e com o sacrifício, coloque um reparo. O reparo mais adequado, mais oportuno e eficaz seria formar as casas de reunião dos sacerdotes seculares em seus próprios países, segregá-los das famílias, pois a família mata o sacerdote e faz lançar nos povos trevas de interesse, trevas de apreço pelas coisas humanas, trevas de corrupção, enfim, tirar-lhe todo o brilho, todo o esplendor da dignidade sacerdotal, e o torna a fábula do povo. Eu lhe darei intrepidez, coragem e graça, se puser a obra. Além disso, parecia que o bendito Jesus lhe cravava o coração, ora de amor, ora de dor, fazendo participante de suas penas. Segundo, continuou o meu sumo e único bem, dizendo o grande bem que advertia a igreja com a formação dessas casas de reunião. Os bons se tornarão melhores, os imperfeitos, os tíbios, os relaxados se tornarão bons, os maus, maus sairão. E eis crivado e purificado o corpo dos ministros da minha igreja, e permanecendo purificada a parte mais eleita, mais sagrada, o povo será reformado. Nesse momento eu via diante da minha mente, como dentro de um quadro, Corato e então os sacerdotes que deviam pôr-se à frente da obra, mas dirigida pelo padre G. Os sacerdotes pareciam ser Dom C.D.B. e Dom C.F., seguido por outros, e parecia que deviam dispor de parte seus bens. E o meu adorável Jesus acrescentou: é necessário amarrar bem a coisa, para não se deixar escapar ninguém, e promover-lhes os meios necessários para não oprimir o povo. Eis, portanto, as rendas paroquiais, vinculá-las somente àqueles que fizeram parte dessas reuniões. E esses manterão o coro e todos os demais ofícios pertencentes ao seu ministério. A princípio surgirão contradições e perseguições, sobretudo entre os próprios sacerdotes. Mas logo as coisas mudarão,
E o povo estará com eles e os proverá generosamente, e gozarão da paz e do fruto de seus trabalhos, porque para quem está comigo eu permito que todos estejam por ele. Depois, o meu sempre amável Jesus lançou-se em meus braços, todo aflito e suplicante, a ponto de enternecer até as pedras, e disse: Dize ao padre G que eu rogo, o suplico, que ajude, que salve, que não deixe perecer os meus filhos. Terceiro, continuo sobre o mesmo assunto. O meu sempre amável Jesus. Estando presentes os padres, eu via o céu aberto, e o meu adorável Jesus e a celeste mamãe vinham ao meu encontro, e os santos do céu nos observavam, e o meu benigno Jesus disse: Minha filha, dize ao padre G que quero absolutamente essa obra. Já começam a mover dificuldades. E diz-lhe que não é necessário senão intrepidez, coragem, desinteresse. É necessário fechar os ouvidos a tudo o que é humano e abri-los ao que é divino. Senão as dificuldades humanas serão aquela rede que os enredará, de modo que não saberão como sair dela. E eu justamente os castigarei, tornando-os trapos dos povos, mas se prometerem pôr-se à obra, eu serei tudo para eles, e eles não serão senão sombras que seguirão a obra por mim tanto desejada. E mais, terão outro grande bem, porque é necessário que a igreja seja purgada e lavada com o derramamento de sangue, pois muito se manchou, a ponto de me causar náusea. Onde se purificarem assim, eu pouparei o sangue. Que mais querem? Em seguida, voltando-se como se olhasse para um sacerdote, acrescentou: Eu escolhi a ti como chefe desta obra, por ter lançado em ti uma semente de coragem. Esse é um dom que te dei, e não quero que o conserves inútil. Até agora o tens desperdiçado em coisas frívolas, em tolices e em política, e estas te apagaram como amargura e nunca te deram paz. Agora basta, põe-te a minha obra. Emprega por inteiro a coragem que te dei. Eu serei tudo para ti e te pagarei dando-te paz e graça. E te farei alcançar aquela estima que tens buscado e não obtivestes. Ao contrário, não te darei a estima humana, mas a divina. Depois disse ao padre G: Meu filho, coragem, defende a minha causa, sustenta, ajuda aqueles sacerdotes que vês um pouco dispostos para esta obra. Promete em meu nome todo bem àqueles que se lançarem. Ameaça os que sustentarem contradições e impedimentos. Dize aos bispos e aos superiores que, se quiserem salvar o rebanho, este é o único meio. Cabe a eles salvar os pastores, e aos pastores o rebanho. E se os bispos não colocarem a salvo os pastores, como poderá salvar-se o rebanho? Quarto, tendo ouvido as dificuldades dos sacerdotes sobre formar as casas de reunião, rezava ao bom Jesus que, se fosse sua vontade que isso se realizasse, que desfizesse todos os impedimentos que obstavam tão grande bem. E o meu adorável Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, todos os impedimentos provêm do fato de que cada um olha a coisa segundo suas próprias condições e disposições. E naturalmente surgem mil laços e obstáculos para impedir seus passos. Mas se olhassem a obra segundo a minha honra e glória, e o bem das suas almas e das almas dos outros, todos os laços se romperiam e os obstáculos se desvaneceriam. E, no entanto, se puserem à obra, eu estarei com eles e os protegerei tanto, que se algum sacerdote quiser opor-se a obstacularizar a minha obra,
estou disposto até a tirar-lhe a vida. Em seguida acrescentou, todo aflito, o meu sempre amável Jesus. Ah, minha filha, sabes qual é o obstáculo mais intransponível e o laço mais forte? É o interesse. O interesse é a traça do sacerdote, que o torna a madeira podre e apta apenas para queimar-se no inferno. O interesse faz o sacerdote joguete do demônio, escárnio do povo, ídolo das próprias famílias. Por isso o demônio levantará muitos obstáculos para impedir que façam isso, porque vê rompida a rede que os mantinha acorrentados escravos do seu domínio. Por isso dize ao padre G que infunde coragem nos que vê dispostos, que não os abandone até ver a obra encaminhada. Do contrário, apenas começarão a projetar e nada concluirão. Dize também aos bispos que não aceitem ordenações de outros, se não tiverem dispostos a viver segregados das famílias. Dize também que muitos zombarão deles, escarnecendo e desacreditando, mas que ele não dê importância. Todo o padecer lhe será doce por minha causa. Livro do Céu, volume 10, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.